Fala pessoal, tá começando mais uma aulinha sobre TAG, mais especificamente um caso clínico sobre o transtorno de ansiedade generalizada. A gente vai priorizar o uso da lousa, escrever de modo que fique bem didático tudo que a gente venha a pontuar aqui para vocês. Então, a aula de hoje, no formato de caso clínico, é sobre TAG, que nada mais é que o transtorno de ansiedade generalizada, bem comum esse transtorno nos tempos de hoje, né? Então a gente vai estar falando sobre ele aqui. Mas antes disso eu quero me apresentar para vocês. Eu me chamo Arno, eu fui presidente da Liga Acadêmica de Medicina Esportiva durante 2 anos. Nesse período eu fui coordenador e coautor do livro Introdução à Fisiologia do Esporte e Exercício. Além disso, eu sou fundador também da Apex Comportamental, que é uma página aí sobre psiquiatria, saúde mental, estilo de vida. Então, acho que é interessante para quem gosta dessa temática dar uma olhadinha. Além disso, na universidade, na graduação de medicina, eu dei algumas aulas como monitor de anatomia, dei algumas aulas sobre psicofarmacologia, dei algumas aulas sobre medicina esportiva na Liga de Medicina Esportiva da universidade, né? Então, feita essa breve introdução, a gente vai voltar para a nossa aulinha propriamente dita. Eu vou pedir aqui que vocês pause o vídeo, leia o caso com calma ou print esse caso, que a gente vai falar dos critérios e depois vai analisar ponto a ponto desse caso em particular. Então, vamos lá. Bom, vamos primeiro qualificar, né, o diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico de TAG? O paciente ele tem que manifestar uma preocupação, excessiva, elevada, durante um período, pelo menos um ΔT que a gente chama aí de 6 meses ou mais. Como que essa preocupação aqui vai se manifestar? Ela pode se manifestar por intermédio de 6 sintomas que a gente já vai falar aqui. Não precisa apresentar os 6, precisa apresentar no mínimo, como chama de S sintomas, 3 sintomas. Então, antes de a gente abordar os sintomas, como é que eu penso no diagnóstico? O meu paciente ele vai ter uma preocupação excessiva por um período maior ou igual a 6 meses, no qual ele tem que ter, no mínimo, 3 sintomas. Que sintomas são esses? Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. Então, aqui é um critério, uma manifestação sintomática da preocupação excessiva. Cansaço fácil, então muitas vezes o paciente pode referir como uma fadiga, né? Ele pode dizer que está fadigado, cansaço. Então é uma coisa que a gente tem que se atentar a essa palavra. Dificuldade de concentração ou sensação de branco. Isso é importante, pessoal, porque muitos pacientes, eles acabam achando que eles têm TDAH, quando na verdade é só ansiedade. Então isso aqui é um exemplo de um diagnóstico diferencial. Irritabilidade, então é comum pacientes ansiosos ser extremamente irritados, aumentarem ou maximizarem a interpretação dos seus problemas cotidianos. Tensão muscular, principalmente cervical, é bem comum causar esse tipo de dor. Tem um vídeo, inclusive,
na nossa página do Instagram, que é Ansiedade Dói. Que tipos de dores que a ansiedade ela pode causar? Eu vou deixar aí na descrição o link para quem tiver interesse de assistir esse vídeo, de quais partes dói, né, a ansiedade, né, que a ansiedade causa dor, aliás, né, para ficar mais técnico. Perturbação do sono, então o paciente muitas vezes ele pode acordar antes do horário programado, isso é bem comum. Mas uma coisa que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte, para ficar bem claro aqui para gente, no diagnóstico, não é apenas ter essas características que já faz o diagnóstico. Por quê? Existem algumas coisas que tem que ser levada em consideração. Por exemplo, uma delas, esses sintomas não pode ser causado, ficou feio aqui, vamos fazer bonitinho, causado por substância. Exemplo, cafeína. Se o paciente consome muita cafeína, vamos supor, próximo de dormir, ele vai ter uma perturbação do sono. Isso não é um critério, é a substância, né? Se ele toma café demais e depois ele tem um rebote e fica fadigado, isso não é um sintoma, né, pessoal? Então a gente tem que considerar isso, né? Além disso, como eu falei aqui do TDAH, a gente pode até usar ele como exemplo aqui. Vamos supor que o paciente tem já o diagnóstico fechado de TDAH. Vamos botar aqui, já tem esse diagnóstico. O diagnóstico confirmado, né? Como base. Então a gente não tem que... A gente vai interpretar essa concentração ali prejudicada do TDAH. E aí a gente fica... Tá, mas como é que eu sei o que está vindo primeiro, o que está causando o quê? O TDAH ele tem seus sintomas particulares, seus próprios critérios, que são distintos dos critérios da TAG. E aí tem que ser abordado, né, ponto a ponto, para ver qual que qualifica melhor o paciente. Tá? Então aqui vamos despoluir a nossa imagem. Vamos despoluir a nossa imagem aqui, para ficar bem facinho de entender. Então, sintetizando essa aqui, esse slide, vamos assim chamar, o paciente tem que apresentar no mínimo um delta-T de 6 meses, 3 sintomas ou mais de preocupação excessiva, que são manifestadas por essas características aqui, não pode ser causada por substância e não pode ser causada por um transtorno de base. Ok, agora a gente vai analisar o caso propriamente dito. Vamos lá. Uma mulher de 28 anos chega ao seu clínico com queixa principal de tensão muscular. Ó, tensão muscular. A gente já tem um critério aqui, um sintoma, melhor dizendo, de preocupação excessiva. Afirma que durante sua vida sempre sentiu uma considerável tensão muscular, mas que isso piorou nos últimos 7 meses. Olha só, um delta-T maior ou igual que 6 meses. Descreve-se como alguém que se preocupa muito, olha só, preocupa muito, aquela preocupação excessiva, desde que teve seu primeiro filho, no ano anterior. Sua preocupação aumentou. Não consegue parar de se preocupar, mesmo quando se esforça ativamente para fazê-lo. Isso é bem interessante, ela tenta não se preocupar com as coisas, mas não consegue. Parece que tem uma disfunção ali autonômica, né? Então, é interessante a gente sempre valorizar essa queixa do paciente. Preocupa-se com uma série de coisas, daí aqui ele exemplifica pra gente, né? Relações dos Estados Unidos com outros países, se ela e o marido conseguirão pagar a faculdade do filho, a saúde do marido e o mercado de ações. Então aqui são exemplos que ela pontua pra gente. Também relata sintomas de inquietude, 2, e insônia, que entra como perturbação do sono. Adormece sem dificuldade, mas acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir. Descreve seu humor como ok. Humor ok, a gente usa muito a terminologia eutímico, né? Se aqui fosse uma HDA, né, nos termos semiológicos, a gente poderia já até colocar isso como humor eutímico, ou no exame do estado mental, só uma ponderação. E negar qualquer uso de substância, ó, importante, né? Então aqui a gente já vai abordar que o paciente, se ele usa cafeína, se ele usa alguma outra substância, por exemplo, cocaína, que é uma substância que pode vir a, né,
desequilibrar o paciente nesse sentido. Fora um copo de vinho eventual fim de semana. O copo de vinho no final de semana não justifica esse quadro. Ela e o marido são advogados, a paciente relata dificuldade para concentrar, dificuldade de concentração desde o nascimento do filho. Então a gente pode até colocar aqui como um quarto sintoma, né? Já com os 3 já fecharia. Então o que a gente consegue dizer que essa paciente de fato tem TAG. Por quê? Porque ela tem um delta T maior ou igual a 6 meses, no caso 7. Ela apresentou aqui 4 sintomas. Não é causada por substância, né? Como a gente mencionou. E ela não tem nenhum transtorno de base. Aqui o caso ele utilizou o termo humor ok, né? Para exemplificar que não tem uma comorbidade e tudo mais. Isso deveria, numa consulta psiquiátrica, ser aprofundada, mas a ideia é usar casos clínicos aí do mundo real, vamos assim dizer, para analisar. Então, com as informações que a gente tem, a nossa paciente tem TAG. Ok, fiz o diagnóstico, respeitei os critérios, tudo direitinho. E agora? Agora a gente vai falar do tratamento. O tratamento ele pode ser feito por duas linhas, vamos assim dizer. Um é o tratamento farmacológico. Por exemplo, a gente pode prescrever uma medicação que tem no SUS, sertralina, na apresentação de 50 mg, ela pode chegar num máximo de 200 mg ao dia. A gente poderia também prescrever para a nossa paciente, né, paroxetina, que é uma medicação que funciona muito bem, de 20 mg a apresentação, podendo chegar até 80 mg. E aí a gente também poderia, como um terceiro exemplo, o estalopram, de 20 mg, de 10 mg para começar, podendo chegar até 20 mg. O que faz eu escolher uma medicação ou outra? Vamos usar outra cor aqui para a gente não poluir, para ficar bem didático para vocês conseguirem entender. Geralmente o que vai fazer a gente escolher uma em detrimento da outra são os colaterais. Então, por exemplo, a sertralina ela pode dar sintomas do trato gastrointestinal, como náusea, enjoo, diarreia. Então a gente tem que ver se o paciente vai apresentar esses sintomas ou não. Nem todo paciente apresenta, tá, pessoal? Possibilidades. Aqui a paroxetina, o paciente pode ter boca seca, nomezinho bonito para boca seca, xerostomia, né? Pode ter hipotensão postural, então tem que ficar atento ao prescrever essa medicação para pacientes mais idosos, né? Estalopram é uma medicação que causa muita sonolência, né? Vou fazer bonitinho aqui. Sonolência. Então não significa que o paciente necessariamente vai ter. Ele pode ter. Entendeu? Então isso vai ter que ser individualizado. Por isso, pessoal, que psiquiatria não existe receitinha de bolo. Cada paciente é único. E além do tratamento farmacológico que a gente falou, a gente tem também o não farmacológico, que é o que a gente chama de psicoteráptico. E aí existem uma série de abordagens. As abordagens científicas englobam a terapia cognitivo-comportamental. A gente pode usar análise. Vou botar aqui. Análise do comportamento é uma abordagem. Tem a TCC também baseada em processos. Enfim, são formas de conduzir esse caso que pode estar nos auxiliando aí na melhora do quadro do paciente. A literatura que a gente utilizou aqui para explicar para vocês a matéria, para criar esse caso clínico, ou melhor dizer, para analisar esse caso clínico, né, foi o DSM-5-TR, que é a versão revisada, né? O livro leva em média aí 10 anos para fazer uma nova edição. A gente já está utilizando um material mais atualizado para trazer uma informação mais acurada para vocês.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido útil para vocês. E se gostou, entrem, compartilhem, comentem, para que o YouTube divulgue essa informação de qualidade para os colegas, para quem sabe outros pacientes, e isso possa enriquecer mais o YouTube e demais plataformas com informação de qualidade. Valeu? Muito obrigado!